Agora a palavra de Deus com a missionária Karina. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje a palavra de Deus com a missionária Karina vem nos trazer a seguinte mensagem: seitas e heresia. O tema da nossa palavra se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 14. Para que não sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro. Aleluias! Na palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22, diz a palavra do Senhor que Jesus avisou que nos últimos tempos surgiriam falsos profetas e falsos cristos. Por isso, é muito importante saber o que é certo e o que é errado para não sermos enganados, amém? Vamos levar alguns conceitos, amados irmãos, e vamos trazer alguns conhecimentos que eu venho a trazer a vocês. O que são, aleluias, eu estarei explicando em nome de Jesus, amém? Religião. O que significa religião? Religião significa religar com o propósito de ligar novamente o homem a Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Significa reeleger, escolher a Deus novamente. Doutrina. A palavra doutrina significa ensino. A Bíblia é a doutrina e ensinamento de Deus. Existem 3 tipos de doutrina. A doutrina de Deus, a Bíblia. Aleluia. Abra sua Bíblia, amados irmãos, no livro de Tito, capítulo 2. Estaremos meditando o versículo 1 e o versículo 10 em nome de Jesus. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, não defraudando antes, mostrando toda boa lealdade, para que em tudo seja um honramento da doutrina de Deus, nosso Salvador. A doutrina dos homens. Mateus, capítulo 15, versículo 9. Aleluias. Versículo 8 e 9. Amém? Assim nos diz a palavra do Senhor. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Agora veja a palavra do Senhor, que nos traz a mensagem, a doutrina de demônios. Abra sua Bíblia no livro de Timóteo, em nome de Jesus, e vamos entender a palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Agora a palavra do Senhor vem nos dizer o que são as heresias. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Amém? Amados, neste momento eu venho trazer a vocês o que significa a seita, na qual está acontecendo e está tendo e sendo organizadas muitas seitas. O que seria a palavra seita? A palavra seita, meus irmãos, significa que são um grupo de pessoas com um pensamento comum ou partido. Podemos também chamar de seita um grupo que ensina heresias. Como identificar uma seita? Livro de Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19. E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. As seitas sempre aumentam ou omitem alguma coisa a respeito da verdade, somando, diminuindo, multiplicando ou dividindo. Adição. Quando adiciona alguma coisa à palavra,
ou não se restringe a ela, acrescentando argumentos extra-bíblicos. Subtração, quando diminui ou omite alguma coisa da palavra de Deus acerca do próprio Deus ou da Trindade, como um evangelho incompleto. Multiplicação, heresias que vão além do que está escrito e com interpretações extremistas, dando a importância demasiada apenas a alguns assuntos de seu interesse. Divisão, dividem a sua fidelidade entre Deus e a organização religiosa, servindo a dois senhores, e se separam como se fossem os únicos salvos. Tipos de religiões. Existem 3 tipos de religiões de acordo com as suas crenças e os seus deuses. Monoteísmo, a crença na existência de um único Deus. Politeísmo, crê em vários deuses e em deuses específicos para cada coisa e lugar. Panteísmo, acreditam que Deus está em toda parte e tudo o que vem é Deus. Observação: nós, amados irmãos cristãos, servos do Senhor, somos monoteístas, pois o nosso Deus, embora seja trino, é um só. Classificação das seitas. Pseudocristãs, falsas igrejas que se dizem cristãs. Alguns grupos são formados com o nome de igreja, mas são muito diferentes e não se misturam a outras igrejas. Religiões de ministério. Seitas secretas onde seus seguidores precisam guardar segredo do que acontece nas suas reuniões. Espíritas, seitas que cultuam e invocam espíritos e acreditam na reencarnação. Orientais, grupos místicos de culturas orientais, como o budismo, por exemplo. Afro-brasileiras, religiões ligadas a Umbanda ou Candomblé que vieram para o Brasil, trazidas pelos escravos, e os seus ensinos se misturaram ao folclore e crendices populares. Por isso, a palavra de Deus vem a nos trazer a última reflexão da palavra do Senhor. Primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Ou seja, o Senhor estava nos alertando: estejam vós apercebidos e julgai-vos, porque eu estarei convosco e não deixarei vacilar o seu pé, nem muito menos que permaneçam em igrejas nas quais eu não estou e que a minha presença jamais estará. Por isso, retende o que é bom, separe-se do mundo e venha adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus, o Deus verdadeiro, o que tudo opera em nossas vidas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com todos nós, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não se deixe vencer pelo inimigo. Ore, busque a face do Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvores especiais para você, 24 horas sem parar. Rede Veloz. Mip, mip. É Jesus em primeiro lugar. Irmã Karina. Irmã Karina. Irmã Karina. Irmão Rafael. Irmão Rafael. Irmão Rafael.